Olá, pessoal! Você quer escrever um livro a respeito de uma viagem que você fez, vai fazer ou está fazendo? Se sim, neste vídeo eu vou falar algumas dicas e trazer algumas informações que a gente pode nos ajudar aí, ajudar você a escrever o seu livro a respeito da sua viagem, né? O seu livro, a sua literatura aí de viagem, né? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Aproveito desde já, se você puder, curtir aqui a página, dar um like no vídeo se você gostar e seguir a gente no Instagram, Vidaria Livros, porque ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. E se você quiser conhecer também os títulos da Vidaria, você pode entrar no vidaria.com.br, ali tem os nossos livros, tem como você comprar os nossos livros, olhar os nossos livros, enfim. Já fiz aqui a minha publicidade. Vamos falar então um pouquinho sobre literatura de viagem, gente, um tema muito gostoso, porque é muito bom a gente falar sobre escrita de momentos, né, momentos alegres e momentos novos e transformadores da nossa vida, né? E as viagens, na maioria das vezes, elas fazem isso, elas promovem essas sensações boas. Quando a gente está viajando, a gente vive, né, intensamente todos os momentos. Então, quando a gente fala de escrever um livro sobre uma viagem, realmente é uma energia que já vem muito boa, assim, né? Uma energia de, ai, que gostoso, né, de viver intensamente a vida. E eu gosto muito desse tipo de literatura, porque é uma literatura que, diferentemente, assim, de repente, um livro mais, assim, autobiográfico ou um livro teórico, né, quando eu tô falando, assim, do ponto de vista de quem trabalha escrevendo, ajudando as pessoas a escrever, né, a literatura de viagem, ela sempre vem com esse frescor, né, com essa, digamos assim, com esse olhar, né, pro novo, e com essa, realmente, né, a pessoa que está viajando, a gente fica com o nosso ânimo, realmente a gente está realmente num estado muito positivo. E geralmente os livros ou as narrativas que trazem aí histórias e contam sobre as viagens, elas têm esse caráter, né, de trazer aí, claro que a gente passa por situações difíceis, por perrengues, às vezes a viagem ela pode ser também a causadora de um momento difícil, mas na maioria das vezes, ou até mesmo na expectativa que a gente tem quando a gente está indo viajar, ela é sempre bem positiva. Então o texto ele vem carregado aí de toda essa energia, né, positiva, acredito eu. Então, gente, vamos lá, para falar um pouquinho sobre algumas dicas que eu te trago aí para você escrever o seu livro sobre uma viagem, né? A primeira delas é que muitas pessoas perguntam para mim, antes de viajar, né? Eu preciso anotar, eu preciso gravar, como é que eu faço para poder registrar tudo que eu estiver vivendo na viagem? Eu já devo ficar escrevendo durante a viagem, né? Ou depois que a pessoa já voltou, muitas vezes acontece da pessoa, ai, nossa, viajei, ó, não anotei nada, não tenho nada marcado aí, só tenho minha memória, será que vai dar certo de escrever o livro, né? Então isso daí são dois extremos, né? Um é a pessoa querer gravar, anotar tudo e ter tudo registrado, e o outro é a pessoa já ter feito, não ter gravado e anotado nada e querer saber como que ela faz para poder escrever o livro dela. Então neste vídeo eu vou tentar trazer aí informações gerais, né, para poder ajudar. Então, mas eu acredito que vai ajudar qualquer pessoa, porque mesmo que você já tenha ido e voltado, eu vou te contemplar. E a pessoa que ainda tá indo também, vou trazer algumas dicas, né? A primeira, gente, é que, acima de tudo, quando a gente tá querendo escrever um livro sobre uma viagem, o mais importante é a gente curtir a viagem, é a gente aproveitar a viagem ao máximo e não ficar pensando tanto assim no livro. Porque o que acontece? Se a gente ficar pensando muito em ficar registrando coisa, anotando o tempo todo, a gente não vai estar vivendo a viagem exatamente como ela deveria ser, e aí depois o livro vai ficar sendo sobre a viagem que você estava fazendo e preocupado em escrever o livro, e não sobre a viagem que você realmente fez, tá? Então esse é um grande ponto aí que eu acredito que é um conselho que eu dou, né? Então se você tá indo viajar e já tá pensando no livro agora, segura um pouco a onda, relaxa um pouco, pensa mais em aproveitar essa viagem e, claro, vou trazer aqui algumas dicas sobre como você faz para poder depois, né, ter material para poder escrever o seu livro. Mas adianto desde já que se você já fez a viagem ou se você também não quiser ficar anotando, não vai te atrapalhar tanto assim, porque você vai conseguir escrever o seu livro do mesmo jeito,
né? Porque as histórias vão estar na sua memória, né? O que realmente marcou vai ter ficado, você vai ter, de qualquer forma, anotado em algum lugar, algum roteiro que você tenha feito, as fotos que você tirou. Hoje em dia a gente viaja, a gente tira um monte de foto, os ingressos. Então, assim, não vai faltar informação para você escrever o seu livro, independentemente de você ter anotado ou não. A não ser que você realmente tenha aí feito essa viagem já faz muito tempo, ou que você queira escrever essa viagem, né? Escrever sobre a viagem muito depois de você já ter feito, né? E aí realmente algumas memórias vão acabar não vão sair do nosso cérebro, vão se perder ali, digamos assim. Mas mesmo assim, ainda é possível a gente escrever sobre aquilo que a gente lembra, né? Então esse é o primeiro ponto, até mesmo porque na maioria das vezes quando a gente está escrevendo livros, e por exemplo, pessoas que resolvem escrever uma biografia, uma autobiografia, são velhinhas e resolvem escrever sobre a vida toda delas, digamos assim. Na hora que a gente começa a escrever e puxar as informações, elas vão vindo. Então o mesmo acontece na viagem, tá? A gente acaba lembrando de algumas coisas e a gente acaba escrevendo, porque a escrita, ela sempre é sobre a nossa versão no momento que a gente está escrevendo de algo que aconteceu, né? E uma teoria muito comum, né? Todas as pessoas que trabalham com história oral, com escrita de memórias, né? Existem aí inúmeras teorias e inúmeras falas enfim, diversos especialistas, agora não trago aí nenhum em específico, mas eles sempre dizem que a memória, ela muda, né? A nossa memória sobre os fatos, ela muda de acordo com o momento que a gente está vivendo. Então, se a gente acabou de passar por uma situação, a gente vai contar ela de um jeito. Passado 10 anos, a gente vai contar ela de um jeito completamente diferente, na perspectiva de nós, naquele momento. E por mais que a gente tente lembrar exatamente o que a gente estava sentindo na hora que aconteceu, nunca é exatamente a mesma coisa, porque a memória ela vai mudando mesmo, tá, gente? Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente na hora que a gente está escrevendo sobre uma viagem, né? E ficar tranquilo a respeito disso também, porque a história é aquela que a gente está contando na hora que a gente está contando, né? Isso que é o mais bacana, isso que é o mais interessante de ouvir histórias, né? A história, ela não se faz só por conta da história, o narrador é que faz a história. Então a forma como a gente está narrando e como a gente está contando a pessoa que nós somos hoje faz total diferença nessa história que está sendo contada, né? E aí eu venho trazer uma informação interessante, que são duas, na verdade. Duas teorias interessantes. A primeira é do Walter Benjamin, que ele foi um grande estudioso aí da comunicação, entre outras, né, filosofias, e ele tem aí um texto chamado O Narrador, né, que é muito famoso esse texto, né, e ele fala a respeito de quem é o narrador, né, e o narrador geralmente é aquele que ou é um sábio, um velho sábio que já viveu e tem muita história para contar, ou é aquele que foi viajar e voltou com alguma sabedoria, algum conhecimento novo que a gente não tem, né? Ainda mais hoje, né? A gente pode pensar, nossa, no passado as pessoas iam viajar, iam para algum lugar desconhecido e voltavam trazendo a informação. Hoje em dia tá tudo na internet. Mas quem que coloca na internet? São as pessoas que estão lá, né? Ou são, por exemplo, vamos supor que a gente pega um canal hoje no YouTube de um viajante. A gente só tem a informação desse viajante porque esse viajante está lá e está gravando as informações pra gente, né? Esteve naquele lugar. Não tem como a gente viajar de outra forma, conhecer. Por mais que a gente viaje, né, de onde a gente esteja, a gente vai viajar graças a uma pessoa, né, que trouxe essa informação, a uma leitura de um livro, de uma história que alguém contou, né? Então essa expressão, né, às vezes a gente fala assim, quem lê o livro também viaja, né? A gente também viaja vendo filmes, assistindo vídeos, né? Mas a gente está viajando junto com essa outra pessoa que também foi e nos trouxe essa informação. Então isso é muito interessante do ponto de vista dessas histórias, né, e narrativas que dizem respeito aí a estar em outro lugar e trazer essa informação, né? E a outra é da famosa e disseminada, né, teoria aí da jornada do herói, né, que ela é originada, né, pelos estudos do Joseph Campbell, que é um mitologista, né, e ele também diz, né, na sua teoria a gente também tem ali aquela informação de que geralmente, né, quando o herói ele vai para algum lugar, né, que às vezes no caso da jornada do herói não necessariamente é uma viagem que a pessoa faz para um outro território, às vezes é uma viagem interna dela mesma, né, no interior de si mesma. Porém, o herói geralmente ele faz uma jornada e volta transformado, né? Então ele passa por diversos, né, episódios, por diversos
por diversas etapas, né, por diversos limiares, encontra aí na sua jornada, né, com gurus e com pessoas que vão ajudar ele, e aí ele volta com elixir, né, e aí depois ele faz uma transformação. E a viagem, toda a viagem, gente, ela é também um pouco assim, a gente sempre volta transformado de uma viagem, independente se a gente está indo passar o final de semana na casa da nossa avó no interior, ou se a gente está indo para a China, ou para o outro lado do mundo, ali na Austrália, no Japão, né, não faz tanta diferença, porque a viagem ela nos transforma, né? Assim como um passeio de final de semana, né? Sair do nosso lugar comum, da nossa vida cotidiana, faz com que a gente se transforme, a gente vai acabar sendo impactado por cenários novos, por situações novas, por novos por pessoas que a gente vai ver diferentes, né? E isso é muito incrível, né? Existe até, quando a gente está fazendo textos de narrativas aí, textos de escrita criativa, oficinas, né? Geralmente um exercício muito comum nas oficinas é pedir pra gente, a gente tá lá no prédio, pedem pra gente, então leva um caderninho de anotação, pega o seu celular e vai dar uma volta no quarteirão e grava tudo que você observou, tudo que você viu de diferente, anota, né, essas características e volta aqui e faz um texto a respeito dessa viagem que você fez aí ao redor de um quarteirão, né? Então, realmente, a gente sempre, quando a gente tá com esse olhar, é muito interessante, a gente traz muita história, né? Muita coisa que a gente não teria olhado e visto se a gente não tivesse nos proposto a isso, né? Então, vamos lá. Então, com base em todas essas informações que eu trouxe, eu acho que eu já trouxe aí, querendo ou não, muitos insumos, né, para você escrever o seu livro, mas eu vou trazer, então, agora com um pouco mais de praticidade. Então, o primeiro, né, gente? Você tá viajando, uma coisa que acontece muito, que eu acabei de falar, é a gente ficar com um olhar novo, com um olhar diferente, né? Trazendo aí muitas histórias, descrições e cenários que a gente não está acostumado, né? Então, quando a gente está escrevendo um livro sobre viagem, isso é essencial, é a gente sempre trazer esse olhar que a gente estava tendo na hora que a gente estava viajando, né? Então, independentemente de você gravar ou não, né? Então, se você estiver fazendo ou vendo esse vídeo antes da sua viagem, é importante, sim, você pode fazer vários áudios, é muito legal isso, você pode gravar vários áudios, insights que você está tendo na hora que você está em algum lugar, para você não esquecer. Você pode anotar, se você gosta de anotar, tanto no celular, quanto você pode ter o seu caderninho de viagem e anotar, né? Você pode anotar todo dia quando você chegar, se você quiser fazer uma espécie de um diário, tudo que te aconteceu, né? Mas, caso você não tenha feito isso, né, uma outra coisa que sempre a gente faz é tirar muita foto. Então, assim, se você tá indo, você vai tirar suas fotos naturalmente, mas se você já foi e não anotou, você vai ter suas fotos para olhar e essas fotos podem te ajudar, inclusive, a você lembrar a ordem dos lugares que você foi, né? Você pode olhar os e-mails que você trocou com os estabelecimentos, você pode olhar, inclusive, o aplicativo que você olhou para reservar as estadias, né? Tem uma série de recursos que ficam registrados aí quando a gente faz uma viagem que a gente pode acessar caso a gente não tenha anotado e a gente não esteja lembrando, mas via de regra a gente acaba lembrando o que é mais importante, né? As pessoas que a gente encontrou, as histórias que a gente viveu, os lugares que a gente foi, eles ficam na nossa memória, porque como eu já falei, quando a gente está viajando, a gente está vislumbrado, a gente está olhando tudo com aquele olhar de novidade, né? E isso acaba marcando muito. Então é muito comum quando a gente viaja, que vai contar para os amigos tudo aquilo que a gente viu, né? Com aquela empolgação. Nossa, você não sabe a comida que eu comi, ou a pessoa que eu encontrei, ou o que aconteceu com a gente. Sempre acontece algum perrengue que vale alguma história, né? Então, na hora que a gente for escrever um livro, uma literatura de viagem, é muito importante a gente trazer essas emoções, essas novidades, essas descrições, esse caráter daí, desse olhar, né, vislumbrado, tudo isso tem que estar no livro, né, gente? Então, uma coisa que é muito bacana de lembrar é fazer essas descrições, né, de todos os lugares que a gente viu, que a gente achou diferente, trazendo aí cores, cheiros, sensações, né? É muito legal. É muito legal a gente contar histórias que a gente ouviu, que a gente viveu, falar das pessoas que a gente encontrou, né? É muito bacana a gente falar das sensações, dos sentimentos que a gente estava tendo conforme a gente estava vivendo essas experiências, né? E quando a gente fala da estrutura do livro como um todo, eu acho que é muito legal, quando a gente fala de um livro de viagem, a gente usar mesmo essa teoria da jornada do herói, da transformação, né? Então, sempre pensando assim, eu fui com uma expectativa,
Eu queria algo, então se eu fui é porque eu estava procurando alguma coisa. Eu vivi muitas coisas, né, durante essa viagem que me impactaram. Aí dizer se encontrou ou não aquilo que procurou, se de repente encontrou outra coisa, o que encontrou e como voltou, e qual foi o aprendizado e a transformação que teve, né? Então, além de você estar contando essas pequenas histórias e todas essas novidades e cenas que você viveu e trazendo, você pode pensar e você pode viajar, você pode viajar ao lembrar da sua viagem e trazer aí vocabulários novos, você pode encontrar uma forma diferente, né, de descrever as cenas com base naquilo que você experienciou, né? Então, concorda que o livro, a escrita do livro, ela tem duas etapas. Uma é você pensar na sua jornada e sobre o que vai ser esse livro, além da viagem, né? Você vai ter que contar aí qual foi a grande transformação e mudança que ela te causou. E a outra são as pequenas histórias dentro dessa grande história que você vai rechear com todas essas características e com todas essas vivências que você teve, né? E aí o livro acaba sendo formulado dessa maneira, a estrutura dele, né? E aí você vai pensar se você vai dividir os capítulos por etapas da viagem, por histórias que aconteceu, por lugares que você conheceu, né? Tudo isso vai depender muito, obviamente, da viagem que você fez, né? Cada capítulo vai ser sobre um lugar que eu fui, a viagem durou 30 dias e cada capítulo vai ser sobre um dia. Isso daí, gente, realmente vai depender muito da sua criatividade, da forma como você vivenciou essa viagem, como que para você ela se dividiu, né? Então, às vezes, para uma pessoa, a viagem realmente se dividiu por dias. Ah, fiquei uma semana, foram 7 dias. Para outra, eu fiquei um ano, 365 dias, talvez vai ficar muito longo. Então, de repente, você pode fazer por países que você esteve, não sei, ou por, sei lá, por pessoas que você conheceu. Então, eu fiquei determinado período com tal pessoa, depois com outra, depois com outra. Então, a minha viagem se resumiu a conhecer essas 3 pessoas, esses 3 companheiros de viagem. Então, vai ser cada capítulo sobre um companheiro. Ou, nossa, a minha transformação. Então, como eu estava em determinado momento, como eu estava no meio da viagem, como eu estava no final, entendeu? De repente, você pode sim ter passado por situações muito difíceis, sofrido um acidente na viagem, isso acontece. E aí você quer escrever um livro, então pode ser o antes e o depois do acidente, né? Então, assim, gente, são diversas situações que você pode utilizar para estruturar esse seu livro, né? Mas sempre com esse caráter, então, de trazer essas descrições, porque o leitor, a pessoa que está escutando, lendo, ouvindo, né? Falo ouvindo porque a gente conta também verbalmente as histórias, né? E na hora que a gente está lendo, a gente é um leitor, mas a gente está ali assimilando. A pessoa que está assimilando a sua história, ela está querendo saber dessas novidades que você está trazendo, que ela não tem do lugar e do universo onde ela está, né? Então, traga tudo isso, né? Entregue para o leitor tudo isso, né? Que você viu e que você está querendo trazer de novidade. Espero ter ajudado um pouquinho. Se eu ajudei, pode agradecer nos comentários. Se eu não ajudei, você pode criticar e perguntar aqui para ver se eu consigo responder, tá bom? Já falei para seguir a página, mas reforço. E se você tiver alguma sugestão de próximos vídeos também, pode fazer. Eu agradeço muito e obrigada então e até o próximo vídeo.